Então, gente, boa noite a todas e a todos. Eu queria começar agradecendo a disponibilidade do professor Frederico Costa de estar aqui conosco. O professor Frederico, para quem não conhece, ele é professor da Universidade Estadual do Ceará. Se alguém ainda não conhece o Fred, ele é professor do curso de Pedagogia em Itapipoca. E também é professor do mestrado e doutorado em Educação, né, aqui na Estadual do Ceará também. E hoje a gente está fazendo essa formação para discutir um pouco sobre introdução, fazer uma introdução ao marxismo. Então, esse curso é um curso bem introdutório, né? Eu pedi ao Fred que ele trabalhasse as categorias, contextualizasse e fizesse algo bem introdutório. Eu espero que vocês aproveitem, né? O Fred é formado em Direito e História, é doutor em Educação, doutor e mestre em Educação, fez pós-doutorado em filosofia política, né, um marxista militante, como ele mesmo diz, da velha guarda. Então, tem muita coisa que a gente tem aí para aprender com ele. Fred, é contigo. Ah, tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Todos? Bem, gente, nós temos, se não me engano, até 8 horas, né? Então, eu pretendo fazer a apresentação das ideias, né, em torno de Marx hoje, né, e amanhã, certo? Hoje eu vou falar do contexto histórico, né, e uma das principais contribuições dele, que foi o chamado materialismo histórico, ou concepção materialista da história. E amanhã, né, eu pretendo falar sobre o que é também uma outra contribuição dele, que é como é que funciona a sociedade em que vivemos, né, o capitalismo, certo? O marxismo, né, vamos dizer assim, é um conjunto de ideias, né, malditas. Começa assim, né? Porque geralmente não se fala muito bem do marxismo, né? Do ponto de vista vamos dizer assim, das concepções dominantes, né? Aí o marxismo, né? Os marxistas são atacados pelos liberais, são atacados pelos setores, pela grande imprensa, pela mídia, né? Pela grande mídia. O marxismo é atacado por setores religiosos, né? é, Na academia, né, como a gente chama a universidade, né, aí aqui é atacado principalmente por uma corrente chamada pós-modernismo, né, que é uma coisa do passado, de grande narrativa, uma grande narrativa que não sustenta mais, é uma visão, vamos dizer assim, economicista, né, reduz o ser humano a seu aspecto econômico, não está à altura de discussões hoje como questão de gênero, de sexualidade, de etnia, né? É uma visão eurocêntrica, é uma visão, vamos dizer assim, androcêntrica, né? Masculina. Né? E eu quero dizer que eu, apesar de tudo isso, eu sou marxista. Eu discordo de todas essas críticas, né? E o bom da universidade, o bom da gente estar numa universidade, é que a universidade permite que nós tenhamos contato com diversas concepções de mundo, diversas teorias sociológicas, filosóficas, né? Teorias educacionais, isso é bom. Eu dou aula, eu gosto muito, né? Eu dou aula geralmente para o primeiro semestre, História da Educação 1, porque minhas outras disciplinas são de doutorado e mestrado. Mas eu gosto muito, é que eu tenho mais carinho e cuidado, né? E eu procuro sempre falar isso para os alunos, né, do primeiro semestre. Todo professor tem uma concepção de mundo, né? Tem uma concepção filosófica, sociológica, né? Eu apresento logo a minha e coloco como uma das grandes correntes do pensamento moderno. Que é melhor dizer isso do que falar, por exemplo, né, falar no geral, falar que só existe uma concepção, né?
certo? Que, no caso, seria o do professor da professora. Mas isso não é correto. Então, o marxismo é uma grande corrente do pensamento moderno, tem profunda influência, uma influência cultural imensa, né? O marxismo tem influência na teoria econômica, na teoria educativa, na filosofia, certo? É, nas ciências naturais, certo? Amanhã, é até bom, eu digo assim, eu preferia estar aí com vocês, né? Certo? Então, o marxismo tem essa grande influência, né? Em basicamente todas as áreas do conhecimento humano, o marxismo do século XIX, século XX, século XXI, tem uma grande influência. Vocês vão encontrar pensadores marxistas em todas as áreas, principalmente das ciências humanas, mas também das ciências naturais. Além disso, o marxismo, e é esse a grande questão, certo? Porque, por exemplo, o positivismo, que foi uma grande corrente filosófica, né, do século XIX, né, o tomismo, né, a grande corrente filosófica da Igreja Católica, né, a corrente oficial da Igreja Católica é a corrente do Tomás de Aquino, né, essa corrente oficial. Bem, mas nenhuma dessas correntes teve a grande influência política que o marxismo teve. Houve um tempo no mundo, né, que um terço da humanidade era de países vinculados à perspectiva do Marx. Pode, que se diziam socialistas, comunistas, e aí a gente pode ter a visão crítica que tiver, mas que foram. Né, hoje só sobra aqui a China, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, Mongólia, né? Estados que ainda seguiam, né? Dizem, né? Pelas concepções do Marx e de seus seguidores. Né? Mas houve um tempo que um terço era orientado por ideias socialistas vinculadas ao Marx. Né? Então, isso dá um peso grande. Né? Então, o marxismo esteve no centro da luta política, né? Da luta de países como de libertação nacional de povos como Angola, Moçambique, né? Praticamente toda as colônias portuguesas, né, se levantaram por meio de direções, de grupos políticos de orientação marxista, certo? O marxismo tem essa marca, né, deixou essa marca. Mas também eu quero dizer para vocês que a gente não pode, o marxismo, eu não digo que eu vou usar uma imagem, né? Eu não digo que é um saco de gato, mas tem muitas correntes, tá bom? Vocês, por exemplo, devem ter experiência, vocês são religiosos ou não, mas vocês devem entender que tem inúmeras correntes espíritas. Tem um pensador, por exemplo, do espiritismo, o Allan Kardec, mas tem diversas correntes espíritas. Se você for na própria Igreja Católica, você tem teologia da libertação, renovação carismática, conservadores, né, progressistas, tem grupos que advogam a necessidade da missa em latim, né? São os tradicionalistas, então tem várias correntes. Se você for no mundo protestante, né? Eu gosto mais desse termo, né, do que evangélico. Mas vamos dizer assim, protestante ou evangélico tem inúmeras correntes, né? Você tem presbiterianos, batistas, né, pentecostais, neopentecostais. Dentro dessas correntes, você tem diferenças imensas, né? Quando é que Jesus vem? Que é depois da tribulação, antes da grande tribulação, né? Você tem calvinistas e arminianos, né? Você perde a salvação, então só para sempre, né? Aí se você for para o budismo, do mesmo jeito, o hinduísmo, do mesmo jeito, né? Então, o marxismo, né? O islamismo, aí você tem xiita cheio de correntes, sunitas cheio de correntes, drusos cheio de correntes, e aí vai, né? Entre os judeus progressistas, judeus ortodoxos, né, judeus sionistas, judeus antisionistas, isso. Né? Então, é claro, né, e aí eu vou dar uma explicação sociológica para isso. Né? Os diversos grupos expressam determinadas ideias que expressam determinadas situações históricas
espaciais, né, geográficas, né, e também de interesses materiais desses grupos, tá bom? Então, o marxismo não está isento disso, tá bom? Por isso que eu vou começar do Marx, das ideias do Marx, de introdução, né, o pensamento do Marx é o pensamento marxista, né? Então, só para dizer, então, no marxismo você tem, do ponto de vista político, né? Aí você tem stalinismo, trotskismo, maoísmo, guevarismo, titoísmo, né, que é vinculado ao título da ex-Iugoslávia, né, e aí vai. Né? Aí tem os marxistas-leninistas, tem os gramscianos, tem os lukácianos, né? Também tem, os nossos marxistas também têm as suas tribos, tá certo? E a tendência, eu penso assim, né? Eu vou passar a minha concepção para vocês, né? Você não pode deter isso, né? Não existia um Estado puro, né? Se você for no cristianismo primitivo, você for no ato, for dos evangelhos, nos atos dos evangelhos, né? Nos 4 evangelhos canônicos, for no ato dos apóstolos, você já vê que ali já tinha divergência, tinha outros grupos, certo? Por isso, né? Você cultura diferente, problemas diferentes, tem soluções diferentes, tem reflexões diferentes, tá bom? Então isso não é algo assim um absurdo, certo? Geralmente os grupos predominantes vão chamar os outros de hereges, né, de revisionistas, tá bom? Mas aí fica uma outra etapa, né, de discussão e tudo. Bem, então o marxismo é uma corrente datada, né? O marxismo nasce no século XIX, certo? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês anotarem, né? Veja, todas as grandes correntes de pensamento humano são respostas a grandes problemas sociais, políticos, econômicos, existenciais, tá bom? Em torno de questões fundamentais da existência humana, né? O que sou, o que é que eu estou aqui, para onde é que eu vou, qual o sentido da vida, né? Isso e questões sociais amplas, econômicas, políticas. Então, são respostas, né? O marxismo foi uma resposta. Agora, uma resposta em que contexto? Né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se nós voltarmos no tempo, voltarmos, vamos dizer assim, na antiguidade clássica, né? Voltarmos assim na Grécia Antiga, 500, 600 anos, 400 anos antes de Cristo, né? Ou antes da Era Comum, como se diz hoje, você vai ver grandes filósofos, né? Vamos dizer, os mais conhecidos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. O que é que eles fazem? Porque as filosofias deles, por que é que foram tão famosas? Porque foram respostas a problemas da chamada polis grega da época, a situações concretas, tá bom? Então, se a gente chegar ao grande filósofo, né, cristão, o grande teórico cristão, Santo Agostinho, né, que, inclusive, eu terminei de ler a biografia dele, né, uma grande biografia de um escritor inglês. Então, Santo Agostinho foi um dos grandes intelectuais da época, né, da transição do mundo antigo, né, da decadência do Império Romano e o surgimento da Idade Média Europeia, que vai pensar, vai ter uma visão de conjunto do mundo, procura responder a isso, né? E o agostinianismo, né, ou chamado platonismo cristão, foi uma corrente filosófica que influenciou muito, né, a estruturação da Igreja Católica. Aí a gente vê um outro grande pensador também. A gente pode discordar e tudo, mas está na história, né? Que é Tomás de Aquino, né? Que foi um grande intelectual também, já no final da Idade Média em crise, que vai sistematizar novamente o pensamento cristão, né? Já não é o mesmo, já não é a mesma época de Agostinho, não são as mesmas questões de Agostinho, né? A situação é outra, e vai elaborar isso. Aí a gente vai ver que vocês vão ver isso, história e tudo, mas você tem o Renascimento, que é basicamente italiano, né? Ou seja, a busca de fontes de filosofias antigas para responder o nascimento do mundo moderno, né? Ou seja, aquelas respostas de Agostinho, as respostas de Tomás de Aquino,
as respostas da escolástica, não serviam para os seres humanos, né? Para os seres humanos modernos que estavam ali emergindo com o surgimento do comércio, né? Entre as nações, né? As grandes descobertas, né? Aí vai surgir outras visões dentro do cristianismo, né? O protestantismo e suas correntes, né? Vem o anglicanismo, o calvinismo, certo? O luteranismo, né? Aí o humanismo, certo? Mais adiante a gente vai ter o iluminismo, né? Francês, escocês, inglês, mas principalmente mais conhecidos são os ingleses, né? Que vão pensar também as mudanças, né? Então, e todas essas mudanças estão vinculadas a determinados setores da sociedade. O Sócrates, Platão e Aristóteles eram homens livres, pensavam em torno de questões dos seres humanos que eram livres na Grécia Antiga. Então, eram homens, né? Você não vê a filósofa, né? Tinha filósofo assim, né? Mas foram. Depois a gente pode. A Carla sabe mais do que eu nisso, que foram silenciadas, escondidas e tudo mais. Mas representavam determinados setores sociais e eles reconheciam isso. Então, eles não representavam os escravos, não representavam as mulheres, não representavam os estrangeiros, representavam os setores predominantemente gregos, né? Agostinho também vai representar um determinado setor social, né? Eu aprendi muito com a biografia dele, certo? Eu tinha lido os textos dele, mas a biografia é muito reveladora porque coloca as ideias no contexto histórico, né? Não se pode separar o iluminismo também do processo da Revolução Francesa, da crise do absolutismo francês, que o interesse da burguesia, certo? Contra os aristocratas. Então, os pensamentos, quando a gente lê, por isso que é bom a gente ler a história, né? São vinculados a essas contradições da sociedade, da realidade, de setores sociais e tudo. Então, o marxismo, agora, né, o pensamento do Marx, é uma resposta às contradições do capitalismo que está surgindo e da sociedade burguesa moderna. Sob que ponto de vista? Sob que orientação? A partir dos interesses do chamado proletariado, ou seja, dos trabalhadores, das trabalhadoras assalariadas. Ou seja, o marxismo está no mesmo ritmo das grandes filosofias, certo? É que hoje, né, às vezes, né, fala assim, quando fala, mas porque o Aristóteles era um pensador universal. Era hoje, pelas suas ideias. Naquela época, ele não tinha nada de universal, ele pensava a partir de um lugar comum, que era a classe dele, certo? Que achava que as mulheres eram inferiores, que os escravos, né? O Aristóteles até chamava escravo de instrumento que fala. Qual é a diferença do instrumento? Qual é a diferença do escravo para uma mesa? Chuta a mesa e chuta o escravo. A mesa não grita, o escravo grita, ou seja, é um instrumento que fala. Você vê, um filósofo disse isso. Tá bom? Então, do mesmo jeito, as ideias do Marx vão surgir, vão emergir, certo? Dentro de um caldo de cultura, dentro de um movimento. Foi o Marx que criou o movimento operário, ou seja, quando a gente fala movimento operário, a gente fala o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras assalariadas e também de outros trabalhadores, camponeses, pequenos proprietários, né? Desempregados, né? Funcionários públicos, né? Estudantes, esse é um movimento operário, né? Então, o Marx vai nisso, né? Você tem grandes movimentos, né? Que, com o final da Idade Média, né? Aquele mundo medieval, né? Vocês não veem mais isso, né? Mas na idade de vocês, né? Não tinha internet, não tinha nada, meu divertimento era ver sessão da tarde. Aí, sessão da tarde, tinha sempre, ou era filme de faroeste, matando os índios, né? Os indígenas americanos, né? Depois foi que eu fui que ver, estudando, que era uma apologia ao massacre, né? Mas antigamente era isso que a gente via. Né? Eu brincava com os coleguinhas de revólver de espoleta, aí quer saber quem era o índio, né? Quem ia matar o outro, certo? Mas era isso, e tinha também os filmes de cavalaria,
né? Aquele mundo medieval, as princesas, né? Aquelas coisas todas. Esse mundo medieval começa a entrar em crise com a reforma protestante, com o desenvolvimento das relações mercantis, né? De compra e venda, deixa de ser um mundo fechado, né? Os camponeses começam a se revoltar, porque começam a passar fome, e a burguesia, né? Ou seja, que era a burguesia, os grandes comerciantes, os grandes banqueiros, né? Os que já estavam fazendo indústrias, né? Tendo trabalho assalariado, vamos ver, bom, a gente tem dinheiro, né? Empresta dinheiro aos reis, às rainhas, e a gente não leva nada disso. A aristocracia controla o Estado, né? Ou seja, os juízes são aristocratas, né? O conselho ao redor do rei são de aristocratas, né? Principalmente a Igreja Católica, né? Domina também, certo? Então, os camponeses em luta, a burguesia querendo poder, há as chamadas grandes revoluções burguesas, né? Ou seja, a burguesia deixa de ser uma classe entre as outras, né? Aí você tem camponeses, assalariados, e os banqueiros, os comerciantes, que não têm o poder, e eles começam a tomar o poder, conquistar o Estado, né? Dominar o Estado, tira a nobreza do Estado, né? Na Revolução Francesa, cortaram a cabeça do rei. Na Revolução Inglesa, que foi antes, o rei ainda ficou lá, certo? E tornou-se uma grande potência, né? E você teve a chamada Revolução dos Países Baixos, né? A Holanda se liberta da Espanha, aí depois a Inglaterra faz a sua revolução, 1600, né? 1630, 1650, depois 1688, 1689, depois vem a independência dos Estados Unidos, 1776, vem a Revolução, a Grande Revolução Francesa, né? 1789, certo? E aí a burguesia vai, né, conquistando, né, o espaço, o poder e congregando todos os revoltados contra a nobreza, né, contra a aristocracia. E em cima de bandeiras, né, em defesa da razão, defesa do progresso, igualdade, liberdade, fraternidade, né? Mas a burguesia toma o poder, as contradições continuam existindo, certo? E a burguesia, lógico, historicamente, se torna uma classe conservadora. Por que ela é conservadora? Ela é revolucionária para derrubar a aristocracia. Aí ela toma o poder. Né? O que é tomar o poder? É organizar o Estado à sua imagem e semelhança. Né? Então, o Estado não é mais um Estado aristocrata, não é mais um Estado absolutista, não é mais um Estado feudal. Né? Então, é um Estado burguês, né? Então, que vai emergir disso aí tudo. Né? E o centro da burguesia vai ser a burguesia industrial. Né? Ah, então, e a classe que vai ser a classe, grande classe oprimida, vai ser os trabalhadores e as trabalhadoras das indústrias têxteis, das minas. E aí começa uma luta, começa a greve, começa, né? E é óbvio que toda organização social gera ideias, gera concepções. Então vão começar a surgir concepções, né? E uma coisa interessante, concepções filosóficas, concepções políticas, concepções religiosas, entendeu? A Revolução Inglesa é uma coisa maravilhosa. Tem um livro de um historiador inglês, que agora me foge a memória, mas é muito bonito, sobre como é que a Bíblia, assim, a Bíblia e a Revolução Inglesa, né? Depois esse livro, todo dia eu vou botar aqui, depois eu mostro para vocês, amanhã. Que ele vai dizer como é que cada classe social utilizou a Bíblia na luta da Revolução Inglesa burguesa. Né? Então, por exemplo, os que queriam manter o poder aristocrata eram os anglicanos, na Igreja Anglicana. Né? Então, a Igreja Anglicana tinha uma visão conservadora. Aí os presbiterianos, né, o que eram hoje, né, mas na época eram os puritanos, eram representantes da burguesia, liam a Bíblia de outra maneira. E lá embaixo, né, você tinha as correntes anabatistas, tinha diversas correntes religiosas que eram os soldados, os camponeses pobres que utilizavam a Bíblia lutando por democracia, por melhores condições de vida, e aí vai. Certo? Ou seja, então,
você tem uma sociedade diferenciada, com profundas desigualdades sociais, as pessoas tendem a pensar diferentemente de acordo com a sua situação, né? Então, esse é um grande caldeirão, né, de onde vão surgir concepções anteriores a Marx, anteriores a Engels, certo? De luta pela igualdade social, de luta por uma liberdade efetiva, de luta pela igualdade entre homens e mulheres, né? De luta contra os preconceitos raciais. A Revolução Francesa teve o Condorcet, acho que ele era marquês, alguma coisa assim. E ele ficou do lado da Revolução. Então, ele fez um projeto de educação que nunca foi efetivado, né? Ele propôs o projeto de educação, é até um projeto bom para vocês estudarem, que é mais avançado do que hoje em dia, certo? Então, é a coisa mais engraçada do mundo. Ele dizia assim, que a educação era para homens e mulheres, imagine, né? Todos seriam iguais, porque a concepção do Condorcet era a seguinte: se você não é educado, se você não sabe ler, não sabe escrever, não conhece ciência, não conhece história, os poderosos vão enganar você. Então, era a visão do iluminismo, né? Então, você tem que ser educado, então você tem que ter um sistema educacional que eduque a maioria das pessoas, para que as pessoas tendam a ser iguais, não sejam trapaceadas, né? E ele chegou, inclusive, a propor também uma educação igual para... A França era uma nação colonizadora, né? Tinha plantações de escravos aqui com escravos no Caribe, né? Inclusive a libertação dos escravizados e o direito dos escravizados libertos de estudar junto com os outros, tendo o mesmo direito, né? Então, você vê como resultado dos setores mais radicais da Revolução Francesa, você vê hoje pauta, né, que hoje no Brasil, você vai numa escola querer falar da cultura negra, aí é uma confusão, né? Uma confusão. Em 2024 há uma confusão, né? E 1792 era uma proposta para a França. Vocês verem como são as coisas, certo? Então, é nesse caldo geral, nesse caldeirão, que vão surgir dois jovens, o Karl Marx, né, nasceu em 1818, e o Engels nasceu em 1820. E eles nasceram numa região da Alemanha, certo? Que era uma região industrializada. Olha que coisa engraçada. Olha, vocês deveriam assistir, eu vou até propor. A Carla tem um projeto de cinema, né? Se não der para passar no cinema, passa para vocês. Acho que já saiu o filme, que é o Napoleão Bonaparte. O meu Napoleão Bonaparte foi um conservador, certo? Ele cresceu quando a Revolução Popular estava diminuindo. Aí o Napoleão cresce, né? Mas... tá aí, o Antônio Lúcio assistiu o filme, né? Você vê isso, né? Começa com o processo revolucionário, né? Aí ele se torna um cônsul, né? Aí depois se torna um ditador, depois vai se tornar imperador. Mas mesmo assim, veja, a Revolução Burguesa dá poder na França aos grandes comerciantes, aos grandes, né, os banqueiros e os industriais. E todo aquele mundo feudal vai se jogar contra ele. E ele vai derrotando, derrotando, derrotando. Aí depois ele é derrotado, né? Nessa expansão, ele chega à Alemanha e ocupa uma região da Alemanha chamada de Renânia. Na Renânia, ele impõe o Código Civil francês, que é um código burguês. Então, lá há um grande desenvolvimento da indústria, mais ou menos assim, né? A indústria de hoje, né? E é nesse lugar que nasce, que está lá o Marx, está o Engels por ali, né? O pai do Engels era até industrial, certo? Então, uma região, vamos dizer assim, muito mais culturalmente mais elevada, né? Mais democrática, mais liberal, né? No sentido do liberalismo, né? Que defendia o livre comércio, que defendia a liberdade de ideias, era progressivo em relação ao absolutismo, né? Então, você tinha ideias liberais. E é aí que vai se desenvolver e vai nascer, né? Crescer o Marx. Marx, Vida e Obra. Certo? Tá aqui. Bom, muito bom, porque ele dá uma visão geral da vida do Marx, e os capítulos são
no máximo 2 páginas. Bem sintéticozinho, você tem uma visão geral, né? Eu digo isso para vocês, vocês são alunos da graduação, tem alguns aqui do mestrado, é sempre bom vocês verem as coisas no geral, na totalidade, não pegar os pedacinhos, certo? Então, pega um livro que faz uma síntese, né, do pensamento, da vida do Marx, é muito bom, certo? Então, Marx, né, pressionado por essas contradições, vai elaborar um sistema de ideias que vai estar vinculado aos interesses contestatórios da sociedade burguesa. A sociedade burguesa tem contradições, tem desigualdades, tem os seus, esse é um termo do Gramsci, né, os seus intelectuais orgânicos, né, aqueles que produzem, divulgam, né, elaboram as ideias dominantes, e tem também aqueles intelectuais que contestam. Certo? Então, Marx está entre, vamos dizer assim, os mais radicais contestadores da ideologia da sociedade moderna. Radicalidade no sentido de pegar as coisas pela raiz. Né? Então, o que é que o Marx vai fazer? O Marx, gente, vai dialogar com o pensamento da época elaborada pelos grandes intelectuais da burguesia. Né? Porque não é porque é burguês, certo? Que a pessoa não seja um intelectual sério, não procure compreender a realidade, mesmo com as limitações que tem. Certo? Então, você não pode desprezar o pensamento, você pode discordar, mas você não pode jogar na lata do lixo o pensamento do Platão, do Sócrates, do Agostinho, do Tomás de Aquino, dos iluministas, né, dos pensadores da Renascença. Tá? Então, do mesmo jeito, você não pode jogar na lata do lixo os pensadores daquela burguesia heróica, da burguesia revolucionária, né? Da burguesia que queria libertar todos e todas. Ele vai pegar, por exemplo, ele vai dialogar com a filosofia alemã da época dele, né? Porque há um grande desenvolvimento da filosofia alemã na personagem, né, de um pensador, né, que é o Hegel. Né? O Hegel foi um grande pensador, um grande filósofo, né? Teve outros filósofos também alemães, né? O Kant e outros. Mas o Hegel, olha que coisa interessante, né? O Hegel vai morrer em 1831. Mas o Hegel vai ver a Revolução Francesa, vai ser simpatizante da Revolução Francesa. O Hegel vai ver a expansão do capitalismo, vai ver o resultado das grandes navegações, né? O resultado das grandes navegações foi a colonização, né? Foi escravidão, certo? Mas foi a abertura do mundo, a abertura do mundo e a unificação do mundo pelo mercado mundial. Eu estou assistindo a uma série, né, que é Shogun, que é na Prime Video, né? Shogun foi um livro muito famoso, se não me engano, década de 80, por aí, certo? Que vai falar, né? A Carla vive dizendo que eu estou dando spoiler, né? Mas vai falar dos portugueses e espanhóis que chegaram à Ásia, né? Chegaram à China, chegaram à Índia e chegaram ao Japão. Né? E vai chegar um protestante lá, um inglês, né? Que é anticatólico, e ele vai. E tem na Star, exatamente, tem na Star. Aí você vê os negócios, ou seja, você está com a Europa desde tamanho. A Europa conhecia o quê? Conhecia a Terra Santa, né? A Palestina lá, e algumas coisas, né? Mas você tem a conexão agora, né? Você vê que até a literatura, né, do século XV, XVI, XVIII, tem cores mais universais, né? E o Hegel, né, procura elaborar uma filosofia universal, né? Compreender o conjunto da sociedade humana, o desenvolvimento da humanidade, né? E ele vai perceber uma coisa que não tinha nos filósofos anteriores. Ele vai perceber umas coisas interessantes. Ele vai perceber que a realidade é histórica, certo? Que a realidade se desenvolve no tempo, que nada fica parado, que tudo se desenvolve.
tudo se desenvolve, mas se desenvolve porque ele está vendo a sociedade burguesa, né? Se desenvolve por meio de conflitos, por meio de contradições. Então, os capitalistas, os comerciantes, os banqueiros concorrem entre si pelos mercados, concorrem com a burguesia de outros países, entram em guerra, né? Produzem ciência, produzem cultura, com ideias divergentes, né? Então você tem ainda setores que defendem o iluminismo, setores que defendem o positivismo, setores que defendem o tomismo, setores que defendem as concepções protestantes. Então ele vê aquilo, né? A realidade é algo que se move, que é contraditória, né? E ele tenta dar um sentido nisso, né? Então ele vai apresentar a teoria de que a universidade, que a realidade vai se desenvolver, né? E que a fonte desse desenvolvimento é a marcha de uma ideia, né? De algo, né? De um espírito que vai fazendo as coisas serem do jeito que são. Né? Então, Marx, né? Vai dialogar com pensadores como ele, né? Com esse tipo, com ele, com pensadores que o crítico dele, né? O Feuerbach, certo? Que é um outro pensador alemão que vai criticar o Hegel, né? Diz que o Hegel é muito idealista, né? Pensa as coisas lá em cima, né? Tem que pensar a partir da realidade aqui de baixo, né? Vai dialogar com esses dois pensadores do ponto de vista filosófico. Também ele vai dialogar com os grandes economistas, principalmente, tem vários, certo? Mas dois se destacam. O Adam Smith, né? O homem da mão invisível do mercado, né? Que é citado hoje por esses liberais, e o David Ricardo, que vão, certo, tentar compreender como é que funciona a sociedade moderna. Uma coisa engraçada, né? O Adam Smith, em tese, ele nem é economista, é um grande economista, mas ele era um pensador, ele dava aula de ética, né? E quem se aventurar a ler o livro dele, Riqueza das Nações, não é só um livro de economia, certo? Ele fala, inclusive, de educação lá, né? Um grande pensador, né? E é ele que vai desenvolver a tese de que todas as riquezas são fruto do trabalho humano, né? O trabalho dos seres humanos. Ele e o David Ricardo também, certo? Que são ideias que o Marx vai colher, né? Porque eles vão tentar entender como é que funciona a sociedade burguesa sem muitos preconceitos, né? Então eles procuram ver como é o capitalismo está se desenvolvendo, tem contradições, né? Por último, o Marx, né? O Engels também, que é um grande amigo dele, vão se debruçar sobre a resistência a esse mundo, a essas condições de falta de direitos trabalhistas, né? Porque nessa época você não era dado nem direito a se sindicalizar, né? Operários trabalhavam 10, 12, 16 horas, tinha trabalho de mulheres, de crianças, 10 horas, 8 horas, né? Você não tinha sistema de saúde, não tinha sistema previdenciário, né? Hoje em dia diz que as condições de vida melhoraram nessa época, né? Então, não dizem isso. Tem isso aí nas faculdades de economia, né? Mas, de fato, não era... Se fosse tão bom, não tinha revolta, né, gente? Então, ele vai estudar, vai se debruçar sobre as teorias, né, elaboradas pelos próprios trabalhadores, né? Por seus próprios intelectuais, né? Para ver como é que eles viam o mundo, né? Então, ele vai dialogar com isso, né? Com as chamadas teorias utópicas, né? Ele tinha a ideia de criar, criar comunidades ideais, né? Tipo como os hippies, né? Da década de 60, 70, né? Então, criar lugares, né? Onde não tinha opressão, né? Aí todo mundo tinha que se mudar, comprar um terreno, né? Mas foram vigorosos, né? Defensores de uma vida mais humana para os trabalhadores e para as trabalhadoras, né? Então ele vai também estudar o socialismo utópico, né? O comunismo dos antigos, né? Os que questionaram o modo de vida burguês. Né? O interessante, ele elaborou uma biblioteca, uma lista de livros que os trabalhadores leem. Ele tinha esse esforço, né? O trabalho tem cultura, né? A socialização da riqueza, né? Também é a socialização da riqueza cultural.
E numa dessas obras estava a Utopia de Thomas More. Thomas Moros ou Thomas More, ou Thomas More, que foi um católico inglês, né, que foi decapitado pelo Henrique VIII, porque não aceitou a separação, né, criticou a criação da Igreja Anglicana. E o Thomas More era indicado, né, escreveu o livro A Utopia, que é uma ilha imaginária, né? Interessante que na primeira parte do livro ele critica o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, né? Que invadia a terra dos camponeses para criar ovelhas que iam produzir lã para a indústria têxtil, que ia produzir tecido para, né, para vender para os outros países do mundo. E ele vai criticar isso, né? Ele vai dizer uma frase que ficou famosa, né? Tipo assim, vou dizer literalmente, né? Lá eu vi as ovelhas que devoravam homens, né? Devoravam seres humanos, vidas, né? E ele era uma literatura, né? Ele imaginou uma ilha. Por que ele imaginou essa ilha, né? Inclusive é um diálogo entre piloto de navio português, se não me engano, Rafael e Trodeu, uma coisa assim, e uma outra pessoa. E ele vai falar de uma viagem. Que eram as viagens, as grandes navegações, olha só. Ele não podia ter escrito a Utopia se não tivesse as grandes navegações, tivesse encontrado as comunidades indígenas, né? Outros povos. E vai ter uma ilha que não tinha propriedade privada, né? Que todo mundo era feliz, certo? E o Marx colocou isso como uma literatura socialista. Agora, o engraçado, o Thomas More é um santo da Igreja Católica, certo? Um santo da Igreja Católica. Ele perdeu a cabeça por defender a fé católica. Então, Thomas More é a figura mais interessante da história que eu já vi, porque ele é cultuado pela Igreja Católica, ao mesmo tempo, ele tem uma estátua na Rússia, na antiga União Soviética, tinha uma estátua em homenagem ao Thomas More, porque ele foi um precursor do pensamento socialista, porque ele defendeu uma sociedade, né, onde não tinha exploração, não sei o que mais lá, essas coisas todas. Tinha uns escravos lá que eram bandidos, né? O cara era muito ladrão lá, aí eles prendiam os escravos com corrente de ouro. Mas no resto era todo. Tinha umas contradições lá, né? Mas não era, tá certo? Então o Marx vai dialogar com toda essa produção, né? E em cima disso, né? Ele vai ter um autor inglês que ele diz uma coisa muito interessante. Ele vai pegar esses blocos, vai pegar a economia política inglesa, vai pegar o que foi produzido pelo movimento operário, né, francês e de outros países, e vai pegar a filosofia alemã, né, vai friccionar, né, vai ler, vai estudar, vai criticar, e disso vai surgir uma nova coisa, que é o que vai se dar o nome, em homenagem ao Marx, né, de marxismo. Né? Então, o marxismo tem um aspecto filosófico, tem um aspecto vinculado à luta dos oprimidos, dos explorados, né? E tem a sua crítica à chamada economia política. Né? O marxismo é isso. Né? Então, o Marx não tirou do bolso, né? Não criou do nada. Né? Hoje em dia, você não cria nada do nada, nem da história. Né? Tem sempre um movimento que vai se produzindo, né? E vai gerando outros movimentos. Né? Isso se chama, do ponto de vista filosófico, se a gente for utilizar o Hegel, né? E a sua dialética, né? A dialética tem dois pilares básicos. Tudo é movimento, tudo muda. E, ao mesmo tempo, tudo é contraditório. Ou seja, esse é um pensamento extremamente revolucionário e é diante do Marx. Né? Porque, geralmente, você quebra qualquer visão conservadora, né? Porque, independente da nossa vontade, gente, tudo muda. E as coisas são contraditórias. Ninguém pensa do mesmo jeito que outra pessoa. Você tem interesses conflitantes econômicos, você tem interesses políticos conflitantes. É isso, é o que uma realidade é. Passar de todos os lugares, certo? Em todos os ambientes você vê isso, né? Tem, até nos ambientes mais totalitários você vê correntes diferenciadas, né? Eu leio bastante por causa dessa nossa conjuntura brasileira, escrevi uns textos e tudo mais, dei um curso também sobre a questão do fascismo. O fascismo italiano, o nazismo alemão, era cheio de corrente também. Cheio de corrente lá, certo? Uns querendo derrubar os outros. Né? Então você não pode
negar isso, tá bom? Então, o Marx vai estruturar, né, e vai desenvolver duas coisas básicas. Não sou eu que estou dizendo. O Marx morreu em 1883, o Engels ainda durou um pouco mais, vai morrer em 1895. O Engels foi fazer um discurso no túmulo do Marx. Nesse discurso, ele diz que o Marx tem duas grandes conquistas para o conjunto da humanidade. Um é a concepção materialista da história, que eu vou falar para vocês o materialismo histórico. E se ele só tivesse feito isso, já era, vamos dizer assim, já tinha ganho um prêmio Nobel. Mas não. Ele conseguiu identificar as origens, o funcionamento, o desenvolvimento, as contradições e as possibilidades de superação do modo de produção capitalista. Né? Então, isso o Engels conviveu com um cara há mais de 40 anos, certo? Disse duas coisas do Marx: uma concepção materialista da história e a outra concepção é como o capitalismo funciona. Certo? Então, veja, eu vou falar da concepção materialista da história, rapidamente, para a gente conversar, e a outra deixo para amanhã, do capitalismo. Né? Veja, a primeira conquista, a primeira elaboração do Marx, né? E ele diz de uma humildade imensa, né? Porque o pessoal dizia que era ele também, não. Amanhã eu mostro para vocês que o livro está aqui, que é Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã, que foi lançado agora pela Boitempo. Aí ele vai dizer o seguinte: a ciência, que é uma atividade humana necessária, tá certo? Porque qualquer comunidade humana tem que compreender a realidade onde ela está, certo? Então, desde os seres humanos primitivos, né, nós chegamos até aqui, né, a espécie humana nossa, né, Homo sapiens, tem mais ou menos 200 mil anos. O esqueleto mais antigo, sei lá, o crânio, pedaço de crânio, é de uns 100 mil anos para cá. Eu até passei um documentário para a Carla, que eu geralmente passo para os meus alunos, que fala sobre esse desenvolvimento do cérebro humano. Então, o ser humano só chegou até agora porque ele sabia onde caçar, como caçar, o que era planta venenosa, o que não era, como produzir fogo, como produzir, infelizmente, né, produzir armas, caçar. Então, essa atividade de conhecer o mundo como ele é, conhecer o mundo como ele é, né, como eu imagino, como vocês imaginam, como é que o mundo é, como é que a realidade se estrutura, é o ponto de partida da ciência. E a ciência, no decorrer do tempo, vai se desenvolvendo, vai se refinando sem nenhum problema, certo? Então, vejam, isso aconteceu a física, com a astronomia, com a química, com a biologia, mas e a realidade social? Por que é que as coisas mudam na sociedade? Certo? Qual é a tendência de desenvolvimento ou não da humanidade? Né? Por que é que... Uma coisa bem simples, né? Por que é que as melhores faculdades no Brasil são as públicas? E também nos outros países. Tá certo? Não é só no Brasil, não. Certo? Por que é que o ensino básico no Brasil, público, tem tanta dificuldade, tanta contradição, tantos problemas? Né? Por que é que existe a luta entre o público e o privado? Né? Então, essas perguntas, você tem que ter uma compreensão geral da sociedade. O que é o ser humano, como é que a sociedade se desenvolve. E nisso, Marx, né, dialogando com Engels, vai elaborar essa concepção materialista da história. Os seres humanos, vou resumir aqui, os seres humanos, né, homens e mulheres, crianças, adultos, pessoas de idade, são seres ativos, seres que transformam a natureza para satisfazer as suas necessidades. Certo? Então, quando eles transformam a natureza, mas os seres humanos transformam a natureza coletivamente. Bom? Não é individualmente, é coletivamente. Se no início você tinha estruturas de hordas, famílias, clãs, tribos, né? Comunidades mais amplas, cidades, nações, impérios, mas os seres humanos transformam a sua realidade coletivamente.
certo? Bem, mas eles transformam a realidade coletivamente, eles transformam a realidade, transformam a natureza, né? Agricultura, pecuária, drenagem de pântanos, né? Vão produção de tijolos, de cidades, de muralhas, né? Também produzem cultura, concepções de mundo, mas eles, para fazer isso, eles têm que ter determinadas relações sociais entre si. Eles estão produzindo a vida deles, a vida material, a vida cultural. Essa vida cultural é produzida dentro de determinadas relações sociais, que o Marx vai identificar como relações sociais de produção. São as relações que os seres humanos, certo, estabelecem-se de si para mudar a realidade social, a realidade natural e produzir o mundo como a gente conhece. Essas relações sociais de produção é que o Marx denomina de economia. Olha aí, certo? Então, quando a Miriam Leitão, na Rede Globo, esses comentaristas que tem na televisão, vão falar de economia, vão falar de mercado, vão falar de bolsas de valores, não é na mesma concepção que o Marx fala. Porque quando eles falam de mercado parece sei lá, aqueles deuses hindus enigmáticos, né? Você não sabe, um dia o mercado amanhece com raiva, outro dia o mercado está calmo. Aí o mercado condena uma política do governo. Parece que é um Deus assim, é um demoníaco, né? Porque o Deus cristão, você abre a Bíblia, né? Você diz, né? Você crê lá, então ele pensa dessa maneira, tem um projeto, quer salvar as pessoas, ama as pessoas, né? Essas coisas todas. Mas o mercado é um Deus muito do safado e picareta. Você não sabe, é uma coisa maluca. Mas nós sabemos que o mercado não é nada mais, nada menos do que os grandes financistas, os grandes banqueiros, os grandes empresários. Né? Então, Marx vai dizer que o fundamento da sociedade são as relações de produção e a economia. Quando Marx fala de economia, são essas relações de produção. Então, você tem relações de produção de cooperação, como nas comunidades primitivas, nas comunidades indígenas, né? E você tem relações de exploração, onde uma parte da sociedade vive às custas do trabalho de outra parte. Escravismo, isso é claro, escravismo é claro isso. Feudalismo, claro também, a gente vai discutir isso amanhã. E no capitalismo é uma coisa meio obscura, mas também existe isso. Né? Então, sobre essas relações de produção, vai se elevar, vai se constituir, vai se desenvolver de uma forma normal, natural nesse sentido, né? Com contradições historicamente, a chamada superestrutura política. Né? Então, você tem as relações econômicas, as relações sociais de produção, você tem uma estrutura jurídica e política, que é o Estado, e você tem um sistema de ideias, de formas sociais, de concepções que corresponde a essa luta maluca que é a nossa sociedade. Entendeu? Então, quando você vê alguém da universidade pública, a pessoa ataca a universidade pública, né? Aí você olha assim, aí vai ver o currículo da pessoa, é financiada pela universidade privada, é financiada por um grupo econômico, né? Você vê as coisas, as diferenças, né? As diferenças sociais. Você vê alguém que é religioso, só falar mal de não sei o quê, de comunista, não sei o que mais lá, aí você vê o cara é vinculado, ganha dinheiro vendendo o céu, né? Porque o Marx tem um princípio que depois eu vou dizer uma coisa para você. Você não deve julgar as pessoas pelo que elas acham, pelo que elas pensam, mas pelo que elas fazem, entendeu? A superestrutura, que é a estrutura política, a estrutura jurídica e as formas sociais, né, de produção de ideias, são totalmente misturadas com os interesses gerados pelas relações de produção. Para completar a concepção materialista da história, ou materialismo histórico, como eles definem, né, como eles dizem, o Marx e o Engels, vai dizer uma coisa que hoje a gente pode ver claramente. Né? Até é bom você passar estava falando, aquele vídeo lá para os alunos, você, que é o quê? O desenvolvimento das forças produtivas, que é o desenvolvimento das capacidades humanas. A história humana é uma coisa esquisita, tem muita coisa bonita, tem muita tragédia, né? Tem muita opressão, mas hoje nós estamos aqui. Então, o desenvolvimento das forças produtivas é o desenvolvimento das capacidades,
das habilidades dos seres humanos. Né? Então, veja, aí o Marx vai descobrir o quê? Que as relações de produção, ou seja, como as pessoas produzem a sua vida material, podem impulsionar o desenvolvimento das capacidades humanas e pode tolher também. E é por isso que a história tem mudanças, tem revoluções, tem guerras, tem conflitos, né? Então, veja, com a concepção materialista da história, o Marx contribuiu porque nos ajudou a compreender como é que a história funciona. Entendeu? Isso é importante. Que as coisas não são caóticas. Que há interesses, que há concepções diferentes, que há lutas, que uns perdem, que outros ganham. Né? E isso é importante. Né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Né? Eu estava lendo um autor, porque o marxismo também é uma filosofia. Então, tem toda uma concepção de mundo e tudo mais. Mas ele é também ciência nesse sentido. O materialismo histórico é ciência. E esse autor, que é o Terry Ingleton, é um autor inglês, ele trabalha muito com crítica literária. Aí ele vai dizer o seguinte, que do ponto de vista filosófico, você pode ser o que você quiser. O marxismo não exige isso. Então você pode, como temos hoje, né? Você tem cristãos que aplicam o materialismo histórico para compreender a realidade. Não concordam com a parte filosófica, né? Você tem budistas, tem pensadores muçulmanos que utilizam isso para compreender. Essa é uma das grandes conquistas do materialismo histórico. Né? Ou seja, para concluir, o Marx tornou inteligível, tornou compreensível como é que a realidade humana funciona do ponto de vista histórico. Certo? Com essa concepção materialista da história. Assim como Einstein contribuiu com a teoria da relatividade, como Darwin contribuiu para compreender o transformismo, a mudança das espécies, né? E na química e na física, do mesmo jeito, como também nas teorias educacionais. Né? Eu sigo a teoria histórico-crítica do Demerval Saviano, tem a teoria do Paulo Freire também, uma grande teoria. Tem outras teorias em outros países, em outros lugares, e aí vai. Esse é o esforço da ciência, né? E eu espero, né, concluindo agora, né, que tenha sido do agrado de vocês